Olá, graça e paz a você, meu irmão e amigo, que tem nos acompanhado através das transmissões da Escola Bíblica Dominical, que funciona na Primeira Igreja Batista de Acesita, no horário alternativo das 8 horas das manhãs de cada domingo, as nossas boas-vindas. E se você estiver nos assistindo pela primeira vez e se interessar pelos conteúdos que aqui são ministrados, acesse o site Piba Acesita no YouTube e clique em classe das 8 horas e lá você encontrará uma playlist contendo todas as aulas já gravadas. Hoje seremos conduzidos no estudo número 22, contido na revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira, cujo título é Beneficência e Adoração. Seremos conduzidos pela professora e pedagoga irmã Anaí Bragança Soares Siqueira. Ela é esposa do pastor Aider, da Igreja Batista lá em Cachoeira do Vale, e é também mãe de um rapaz. Além de pedagoga e pós-graduada em gestão de pessoas e desenvolvimentos de projetos, ela foi durante os últimos 6 anos executiva na área de assistência social da Junta de Missões Nacionais e atualmente é coordenadora de capelania na Escola Batista de Acesita. Nós agradecemos à irmã Anair e rogamos que Deus continue abençoando o ministério dela, bem como a sua família. Que o Senhor nos fale mais uma vez através da sua palavra. Bom dia, irmãos, muito bom dia, que bom estar aqui mais uma vez na Piba, compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Quero agradecer a Ana Cleide pelo convite e eu espero que nesta manhã nós possamos passar aqui alguns momentos agradáveis aprendendo juntos, viu? Sobre a nossa querida palavra de Deus. Mas antes, quero convidar os irmãos para que nós possamos orar. Vamos orar? Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesta manhã estarmos juntos para compartilharmos um pouco sobre a Tua palavra. Quero te pedir que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e que o Espírito Santo do Senhor possa completar toda a palavra dita aqui e que possa haver em nós uma mudança de comportamento para que, como igreja, possamos continuar glorificando o nome do Senhor.
É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema proposto para hoje é beneficência e adoração. Beneficência e adoração. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. Como os irmãos sabem, durante 6 anos nós estivemos no Rio de Janeiro trabalhando aí na Junta de Missões Nacionais na área de assistência social. E foi um tempo muito proveitoso, onde nós aprendemos muito sobre compaixão, sobre graça, sobre dar, sobre cuidar dos necessitados. Então, a igreja primitiva, ela é um grande exemplo para nós de beneficência e adoração, né? Nós vimos que ela se preocupava com a proclamação da palavra de Deus, com anunciar Jesus ressurreto. Então, em Jerusalém, começou a igreja e havia a importante proclamação da palavra, né? O querigma era um dos pilares da igreja primitiva. A igreja pensava também, além da proclamação da palavra, nestas 2 coisas importantes, que é prestar auxílio aos necessitados e adorar, né? À medida que a igreja crescia, um dos desafios que ela começou a enfrentar foi que havia viúvas necessitadas da origem de Israel, as hebraicas, e as viúvas de origem gregas, as helenistas. E aí começou-se a questão que as viúvas de origem hebraica estavam tendo prioridade em relação às viúvas helenistas. Estava havendo aí uma preferência, né? Umas recebiam mais, outras recebiam menos. Então ali eles resolveram escolher 7 homens, né? Os diáconos e os irmãos conhecem bem essa história, para servir nesse aspecto a igreja, para que a proclamação da palavra não fosse prejudicada, né? Então foi feita ali uma distribuição de funções e de papéis, né? E as 2 coisas caminhavam juntas na igreja primitiva: a proclamação, a beneficência, né? E Paulo fala isso, e Paulo dá esse exemplo, né? Enquanto é tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? Adorar a Deus e ajudar as pessoas eram coisas que caminhavam juntas na igreja primitiva, e nenhuma era colocada em detrimento da outra. Era importante proclamar a palavra, adorar a Deus e a beneficência. Eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos ler juntos Atos, no capítulo 9, versículo 36 a 43, que é o texto proposto, né, na nossa lição aí. E vai falar sobre a história de Dorcas, uma história extraordinária em que nós podemos extrair dela muitos conhecimentos, muita aprendizagem. Então, leiamos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão.
Só uma curiosidade sobre o versículo 43. Nessa época, as pessoas que trabalhavam com animais mortos, né, eram consideradas impuras, e as suas casas também. E aí mostra que esse versículo é uma coisa que não chama a atenção de quase ninguém, né? Mas Pedro aqui, ele já começava a quebrar alguns paradigmas, né, dos judeus, porque ele foi se hospedar na casa de Simão, que era uma casa considerada impura. E aí ele já começa a quebrar aí paradigmas, né, daquela época. Então, isso é só uma curiosidade, né? Atualmente, há uma indiferença muito grande em relação à necessidade do próximo, né? Nós vivemos hoje um tempo em que é como se nós estivéssemos cauterizados em relação à dor do nosso próximo. O nosso país ele é muito desigual, né? Infelizmente, muita dessa desigualdade ela vem dessa nossa indiferença mesmo, né? Ao contrário, o contrário, né, do amor não é necessariamente o ódio, pode ser a indiferença. Às vezes nós passamos por pessoas que são necessitadas e nem nos tocamos mais em função dessa indiferença que se estabeleceu em nós, né? Como se nós estivéssemos bloqueados, nos fechou, né? Então, a gente precisa pedir a Deus para que nós nos tornemos pessoas mais sensíveis em relação à dor do outro. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nós tenhamos compaixão pela vida do próximo. A igreja primitiva, ela era uma igreja assim, ela era uma igreja que ela se compadecia, ela era uma igreja acolhedora, ela era uma igreja solidária, ela era uma igreja paterna. Já era uma tradição do povo de Israel, né, acolher os pobres, as viúvas e os órfãos, né? Os profetas lá no Antigo Testamento, eles já orientavam sobre isso, porque o povo de Israel ele foi um povo estrangeiro no Egito, ele sofreu muito, né? Então, a igreja hoje ela precisa fazer a diferença na comunidade onde ela está inserida. Isso tem sido tão repetido, né, no nosso meio batista, né? A igreja fazer diferença na comunidade onde ela está inserida, mas é importante nós repetirmos, porque nós como igrejas precisamos entender isso, né? Que a igreja ela precisa ser solícita, que as pessoas quando procurarem, quando necessitarem de ajuda, elas se lembrem da igreja, que essa igreja ela seja uma referência onde ela está. Então nós precisamos como igreja sermos os primeiros a sermos lembrados quando as pessoas tiverem necessidade, né? Então, na igreja primitiva, naquela igreja de Atos, havia na multidão dos que creram um só coração. A Bíblia diz isso, né? De tal forma que eles não queriam ver ninguém passando necessidade. Eles não queriam ver ninguém em pobreza extrema, né? E eles levaram isso tão a sério que eles chegaram a tal ponto em que eles vendiam, né, tudo que eles tinham e doavam para a igreja ajudar os pobres. E isso não era uma imposição ou uma obrigação, era voluntário, eles faziam isso do coração, né? E isso foi a tal ponto que a Bíblia diz que não havia mais entre eles nenhum necessitado. Esse era o modelo, né, da igreja primitiva. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12 da igreja como um corpo. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, né? Se um membro padece, todos padecem com ele. Se um sofre, todos sofrem junto. Se um membro se alegra, todos se alegram com ele. Devemos ser uma igreja que caminha em unidade de tal forma que se um membro chorar, todos vão chorar com ele, né? Isso é um modelo maravilhoso de igreja, né? De corpo
Então, eu me lembro do versículo, né, de Romanos 12:15, que diz: chorai com os que choram, né, alegrai-vos com os que se alegram, né? Essa é uma proposta, essa deve ser uma proposta para a nossa igreja atual, né? O corpo de Cristo, ele precisa ter essa característica de corpo mesmo, né? Vocês já perceberam quando a gente machuca uma unha, como que isso prejudica todo o funcionamento do nosso corpo? Porque dói, porque incomoda, né? Se cair um cisco no nosso olho, um cisco mínimo, já desequilibra todo o nosso corpo, né? Nos prejudica a nossa sensibilidade, nos atrapalha, por menor que seja. Então, esse exemplo de Paulo sobre o corpo, né, como deve ser o corpo de Cristo, se referindo ao nosso corpo, ele é muito propício para que nós possamos compreender de fato como a igreja deve ser nesse tempo, né? Em Tiago, no capítulo 2, dos versos 14 a 16, Tiago ele toca num ponto muito sensível, né? Quando ele coloca o foco na necessidade da prática de boas obras. Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Se a fé é maior do que as obras, não. Eu só quero destacar aqui que nesse texto, especificamente, ele coloca o foco na prática de boas obras. É muito difícil, gente, você pregar para uma pessoa faminta sem antes alimentá-la, né? Neurologicamente isso é complicado até, a pessoa aprender algo quando ela está com fome, com frio, com sede, né? É muito difícil isso. Eu posso, por exemplo, exemplificar casos da Cristolândia, por exemplo, né? Nós orientamos sempre os missionários e os voluntários que vão à Cristolândia no sentido de que você pregar o amor de Deus para uma pessoa que está na sarjeta, usuário de drogas, que está sujo há dias sem tomar um banho, sem se alimentar direito, sem dormir, sem ter o mínimo possível de higiene, e você chegar e ver aquela pessoa naquela situação, você chegar muito bem intencionado e falar assim: olha, Jesus te ama, Deus é maravilhoso, o efeito naquela pessoa vai ser zero. Ela vai dizer assim: poxa, como é que Deus me ama, né? Eu estou aqui nessa situação. Lógico que não estou entrando aqui no mérito da questão se a pessoa procurou esse caminho, né? Foram as escolhas que ela fez. Mas o amor de Jesus, ela é incondicional, né? Então, é muito difícil você conseguir demonstrar o amor de Jesus apenas através da sua fala. Então, primeiro você vai lá, acolhe, dá banho, alimenta aquela pessoa e em seguida você vai falar do amor de Deus, porque ela vai estar preparada para ouvir, ela vai ter uma condição melhor, né? Uma condição de entendimento muito maior, porque ela já foi alimentada, ela já está limpa. Então, essa é a lógica, né, que funciona nos projetos da Cristolândia de todo o Brasil. Acolha primeiro e aí você prega a palavra para essa pessoa. E é um processo de compaixão e de graça mesmo, né? Então, o texto de Atos 9, que nós acabamos de ler, sobre Dorcas, é interessante na vida de Dorcas que ela era muito caridosa, ela era uma pessoa bondosa, né? Pedro, ele estava numa cidade próxima, né? E ele foi chamado para ir lá no velório, né, de Dorcas. Quando ele chegou, ele foi cercado por várias mulheres que começaram a chorar e a mostrar a ele as roupas, né, as peças de roupas que Dorcas fazia e doava para eles, né, que elas haviam ganhado de Dorcas. Então, naquela época, roupa era uma coisa muito cara. E as pessoas tinham no máximo uma ou duas peças de roupas, né? Inclusive, elas eram tão valiosas que elas eram deixadas como heranças, túnicas, né? Então, não era uma coisa barata, né? Então, Dorcas, ela fazia esse trabalho. Então, Pedro, quando ele viu aquela situação, ele pediu que todos saíssem, né? E ele ajoelhou e orou por Dorcas, e ela foi ressuscitada. Então,
quando ela abriu os olhos, Pedro a apresentou viva e mandou chamar as viúvas para que elas vissem, né? Então essa história, ela nos traz um sentido assim de que Deus tinha um propósito em tudo isso, né? Talvez para mostrar o quanto era importante a obra que Dorcas fazia para os necessitados e a importância de que fosse dado continuidade a isso, né? Então, na vida daquelas pessoas que eram necessitadas, tão necessitadas naquela época, né? Eu aprendi nesse tempo em missões nacionais como Deus ama os necessitados. É maravilhoso ver nos detalhes Deus cuidando dessas pessoas e como Deus nos abençoa quando nós nos dispomos a ajudar as pessoas necessitadas. Deus, eu costumo dizer que Deus é um Deus que não deixa ninguém no prejuízo, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Essa é uma lógica que funciona para mim e é muito verdadeira para mim. Por exemplo, quero contar para os irmãos uma história que a gente vivenciou lá em Missões Nacionais e ela foi contada a mim por um dos nossos missionários. Eles estavam na Cristolândia do Rio de Janeiro e todos os dias as portas da Cristolândia se abrem para receber centenas de usuários de drogas, moradores de rua. É uma situação que só quem está lá pode realmente sentir o cheiro, né? As palavras, as dores. Então, todos os dias a Cristolândia lá no Rio, em Madureira, ela abria para receber essas pessoas. E essas pessoas tomavam café, depois elas eram ministradas pela palavra, tomavam banho e depois tinha um almoço. E nesse dia o processo continuou normalmente. As pessoas chegaram, tomaram café, tomaram banho e foram ouvir a palavra de Deus. Logo em seguida seria o almoço. Porém, um missionário chega e diz assim: olha, o gás acabou. E aí, o que nós vamos fazer? Era perto de 11 horas, né? E não tinha como fazer comida e alimentar aquele povo todo. Então, a missionária que liderava, ela disse o seguinte: vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo almoço. E ela fez essa oração de gratidão a Deus pelo almoço que seria servido. Isso em voz audível, todos os usuários lá ouvindo, os voluntários, naturalmente. E aí, quando ela termina de orar, irmãos, chama-se lá no portão uma igreja entregando botijões de gás. E ali, naquele dia, o povo todo foi alimentado, né? Alimentado tanto da fé reavivada, quanto também o alimento natural. Então, Deus, ele ama muito essas pessoas que são necessitadas. E o que a gente precisa entender é que o que nos separa, o que nos diferencia dessas pessoas é apenas que nós aceitamos Jesus, né? Essa é a única diferença. Nós somos iguais perante Deus. Deus ama essas pessoas como Ele nos ama também, né? Então, nós precisamos entender isso. O segundo ponto aí que nós temos aí nosso estudo de hoje é sobre a adoração. E aí nós temos um texto de referência, né, que está em Atos 16, dos versos 9 a 26, aliás, 9 a 26. Mas eu não quero ler aqui o texto todo para não tomar muito o nosso tempo. Eu vou ler apenas os versículos 25 e 26, né, que diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Um milagre através da adoração, né? Então, é muito importante essa questão da adoração genuína. E aí a gente precisa entender que existe, né, uma diferença entre adoração e louvor. Adoração, a gente adora
pelo que Deus é, né? Pelo seu caráter, pela sua justiça, pela sua verdade, pelo seu amor, pela sua bondade, né? E o louvor é pelo que Deus faz. Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que cuida, é um Deus que cura, um Deus que sara as nossas feridas. Então, a ação de Deus nós louvamos, né? E a adoração a Deus é pelo que Deus é. Então, adorar deve ser uma prática de vida nossa. Muitas vezes nós associamos, né, a adoração a cantar, ir ao culto. O louvor e a adoração, eles devem ser a nossa prática de vida mesmo. Quando você ajuda o próximo, você está adorando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu adoro a Deus quando eu ajudo. Eu adoro a Deus quando eu presto assistência a uma pessoa necessitada. Jó, ele foi um grande exemplo de adoração para nós. Depois dele perder todos os seus bens, os seus filhos, a Bíblia diz que ele prostrou-se e adorou a Deus. Como é difícil, né, irmãos, a gente adorar na tribulação, né? Adorar quando tá tudo bem, a gente é fácil, né? Mas quando a tribulação chega, é difícil de adorar. Eu sempre me lembro do hino 398 do cantor cristão, né? Que diz: eu sou feliz com Jesus. Esse hino ele tem uma história maravilhosa, mas eu quero me ater à letra. Depois eu recomendo até que os irmãos procurem a história, conhecer a história desse hino. Creio que muitos de vocês já conhecem, mas diz o seguinte: se dor a mais forte, né, eu sofrer, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É maravilhoso a gente entender isso, adorar mesmo na tribulação. E a igreja primitiva, ela fazia isso, ela sabia isso, ela aprendeu isso, né? Então, nós precisamos aprender a adorar em meio às dificuldades, adorar inclusive quando nós estamos tristes, quando nós sofremos uma grande decepção, uma grande dor, nós precisamos continuar adorando ao Senhor. João, no capítulo 4, versículos de 21 a 24, diz sobre a história, né, da mulher que perguntou a Jesus onde é que nós devemos adorar, né? Então, importante, Jesus nos ensinou ali que o importante não é o lugar da adoração, não é o espaço físico. Deus procura os adoradores. Ele quer que o adoremos em qualquer situação, em espírito e em verdade. Então, isso devemos ser uma igreja que privilegia essas três coisas: a proclamação, a adoração e a beneficência. Nós aprendemos isso, né, com a igreja primitiva. Não há maior privilégio do que podermos ajudar o próximo, nos compadecer do próximo. A beneficência, ela acaba que ela nos faz um bem muito maior do que aquele que recebe. Quando as pessoas que têm a experiência de servirem como voluntários, as pessoas que têm a experiência de doar algo para alguém, sem interesse, né? Sem receber nada em troca. As pessoas que têm essa experiência, elas sabem muito bem do que eu estou dizendo. Nós nos sentimos muito, muito, muito bem por poder ajudar o próximo. E se você ainda não teve uma experiência como essa, eu recomendo que você comece a partir de hoje a pedir ao Senhor que você seja uma pessoa que seja cheia de compaixão, cheia do amor de Deus pela vida das pessoas necessitadas. Porque, mais uma vez eu repito, a gente precisa entender que Deus ama essas pessoas, que Jesus, ele morreu por todos,
Ele não morreu só por quem está bonitinho dentro da igreja, não. Jesus, ele morreu por todas as pessoas, inclusive essas que carecem desse amor infinito de Deus. Nós precisamos levar essa mensagem, que essas pessoas, elas são profundamente importantes. E nós precisamos entender que nós adoramos a Deus quando nós ajudamos o nosso próximo. Então, nós precisamos, como igreja, irmãos, sair, né, desse estado de dureza mesmo, de frieza em relação à necessidade do próximo. Eu até entendo, irmãos, que nós vivemos dias tão difíceis, né, tão terríveis, que o nosso coração se endurece mesmo. Quando você vê televisão, jornais, cada dia coisas mais terríveis acontecendo, você de fato se acostuma com isso tudo, né? Se acostuma em não sentir a dor do próximo. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Então, que nós possamos, como igreja, pensar e refletir no que de fato Deus quer de nós. Jesus, ele morreu por todos, inclusive por aquela pessoa que você passa por ela na rua e ela está caída numa sarjeta. Jesus ama aquela pessoa. E nós, como igreja de Jesus, precisamos fazer diferença nesse tempo. Refletir essa luz de Cristo. Nós precisamos ser um ponto de luz, um ponto de esperança. Nós precisamos ser uma referência de esperança para aquelas pessoas que estão tristes, desamparadas, desalojadas, sem esperança. Nós precisamos dizer a elas que Jesus é a esperança. Então, que hoje nós possamos aprender com a igreja primitiva a proclamarmos o Evangelho, a adorarmos e sermos uma igreja que se compadece, uma igreja que enxerga a dor do outro. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E eu quero concluir mais uma vez orando com os irmãos, pedindo ao Senhor para que essa palavra se torne viva e eficaz na vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por esses momentos, obrigada pela Tua palavra, e o que eu te peço nesta manhã é que ela se torne viva em cada um de nós, que nós possamos sair, ó Deus, dessa situação de indiferença e que possamos de fato nos compadecer, que nós possamos ser uma igreja que se compadece, que proclama a Tua palavra e que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo do Senhor possa complementar essa palavra em seu coração. Deus abençoe, grande abraço a todos e um ótimo final de domingo para os irmãos, viu? So